Olá, queridos, graça e paz, dando continuidade à nossa série de estudo no livro de Jó. Hoje eu quero falar com você sobre a seguinte temática: Jó nos prova que os ricos podem entrar no céu, que a questão toda não está na riqueza, mas sim no coração de cada pessoa. Queridos, a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 1 deste livro que o Jó era o homem mais rico do Oriente. Vamos pensar um pouco. Observe, países hoje que fazem parte daquilo que se chama de primeiro mundo, países ricos, como a China, Japão, Coreia do Sul. Queridos, você já imaginou Jó sendo o homem mais rico de uma região, de um continente como este? A Bíblia diz que Jó, ele era extremamente rico. Mas veja bem, nada da riqueza, nada dos bens materiais tomou de conta do coração de Jó. Tomou de conta da alma dele. Ele não tinha problema com a ambição. Ele não tinha problema com o orgulho. Ele não tinha problema com a arrogância. Ele era um homem extremamente trabalhado por Deus. Ele era um homem que manifestava com naturalidade aquilo que é a humildade, aquilo que é ser um homem de Deus, aquilo que é ser uma pessoa que é movida, que é trabalhada pela presença de Deus. Queridos, veja bem, quando nós lemos no Novo Testamento texto como o jovem rico, aquele moço foi até ao encontro de Jesus, exatamente querendo saber o que ele faria para herdar a vida eterna. Você lembra que Jesus disse a ele? Jesus faz a seguinte pergunta, ou seja, Jesus não respondeu diretamente. Jesus faz a ele uma outra pergunta. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aquele moço diz que conhecia desde a infância. Queridos, muitos de nós somos semelhantes àquele rapaz que conhece a palavra, faz parte da igreja, conhece a palavra de Deus no sentido teórico, é cristão, frequenta os cultos, fazem parte das atividades da igreja, mas muitas das vezes não conhece a Deus na prática. Por isso que Jesus faz a seguinte colocação: ainda te falta uma coisa. E o que faltava para aquele moço era a parte principal. Sabe qual era? Faltava a ele exatamente o amor. Por isso que Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, distribui aos pobres, depois siga-me. Aquele moço entristeceu exatamente porque o coração dele estava na riqueza. O problema daquele rapaz não era a riqueza, mas sim o seu coração. Como diz o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Queridos, o problema de muitas pessoas não é a sua riqueza, não é os seus bens. Porque eu conheço pessoas que materialmente falando são pobres, que não têm tanta riqueza, mas mesmo assim são pessoas avarentas, são pessoas injustas, são pessoas orgulhosas, são pessoas apegadas aos bens materiais. Queridos, vamos aprender com Jó. Aquilo que Deus tem dado a você não é somente para o seu prazer, não é somente para o seu bem-estar, mas é também para você desfrutar juntamente com a sua família e, claro, sempre que você puder, ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que você possa usar tudo aquilo que Deus tem colocado em você, ou tudo aquilo que Deus tem te entregado para abençoar a vida de pessoas. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós vamos aprender com ele que ele era um homem admirado pelas crianças, adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, os mais velhos. Jó, quando sentava na praça, todos queriam sentar perto dele exatamente para ouvi-lo. Queridos,
Ninguém vai querer ouvir um hipócrita. Ninguém vai querer ouvir um arrogante. Ninguém vai querer ouvir um orgulhoso. Ninguém vai querer ouvir alguém que é altivo, no sentido de querer ser maior do que os outros. Isso nos leva a entender claramente que Jó era um homem que abençoava as pessoas. Que Jó era um homem que sabia lidar com as pessoas. Ele amava as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele estendia as mãos para as pessoas, ele cuidava de pessoa. Querido, deixa eu lhe falar algo muito importante para a sua vida. Você precisa entender algumas questões que são essenciais, como cuidar de pessoas, amar pessoas, se relacionar bem com as pessoas, saber estender a mão para o próximo, saber fazer o bem às pessoas. Queridos, o Jó vai nos mostrando que um homem pode sim ser rico, pode sim ter bens materiais, pode sim ter várias posses, e nada disso lhe atrapalhar no que diz respeito a servir a Deus, a amar a Deus e a amar ao próximo, a cuidar do próximo, a ser um canal de bênção na vida do próximo. Querido, Deus chamou você para ser uma ponte, um elo, para ser uma escada, para você fazer o bem a outras pessoas. Deus chamou você para estender as mãos. Queridos, aprenda a cuidar de pessoas. Não deixe as coisas materiais fazer parte do seu coração, fazer parte da sua vida no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com o próximo, mas que as coisas materiais sejam bênçãos na sua vida e que você seja um instrumento de bênção no reino de Deus. Querido, posso orar por você? Pai querido, este homem, esta mulher que está agora nos ouvindo, que muitas das vezes tem problema com os bens materiais, que muitas das vezes tem problema com o dinheiro, sabendo, Deus, que o problema não é o dinheiro, o problema não são as riquezas, mas sim o coração de um homem. Por isso que a tua palavra nos diz que onde estiver o coração da pessoa, aí vai estar o tesouro desta pessoa. Pai, que o coração deste homem e desta mulher esteja exatamente nos céus, esteja nas tuas mãos, esteja sendo direcionado pelo Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Queridos, se você puder, comente aí no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, então se inscreva. Enfim, nos ajude. Que Deus te abençoe.